Como lidar quando o inimigo mora literalmente ao lado? Há séculos, árabes e israelenses convivem com intensos confrontos na região do Oriente Médio, resultando em conflitos armados e levantamentos populares. No programa de hoje, vamos entender quais foram os acontecimentos históricos que levaram esses dois povos ao extremo da guerra. Atualmente, palestinos e israelenses vivem em estado de tensão e conflitos permanentes. Mas para entender melhor a origem do problema, é preciso fazer uma viagem no tempo. Eu penso, como historiador das relações internacionais, que a gente deve emoldurar esse conflito ao século XX, mais especificamente ao pós-Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, começam a acontecer as primeiras mobilizações das potências europeias para tentar definir o que vai ser o Oriente Médio no século XX. Então, o conflito entre árabes e futuramente entre árabes e israelenses, nesse momento a gente não tem israelenses na Primeira Guerra Mundial, né? Israel surge em 48. Esse conflito já está desenhado no pós-Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco-Otomano se esfacela completamente. Na verdade, ele já vinha num processo de desgaste desde o século XVII, né? 18 também. Mas no século XX, o Império Turco-Otomano literalmente desaparece da face da Terra e as potências europeias se apropriam dos espólios do Império Otomano e redesenham geopoliticamente o Oriente Médio. Muito pouca gente fala disso, mas é importante a gente entender que antes de um conflito entre árabes e israelenses, a gente tem um conflito entre árabes, né, que é muito forte e que é produto daquela situação específica do final do Império Otomano. Depois, com a imigração judaica para o que a gente conhece como Palestina, que a gente vai ter, de fato, um primeiro grande embate entre árabes e judeus e depois entre árabes e judeus israelenses. A criação do Estado de Israel em 1948 e a tentativa de estabelecer a partilha da região trouxe ainda mais hostilidade entre os grupos. Infelizmente, esse seria apenas o pontapé inicial para mais embates no futuro. Os conflitos que essa rivalidade entre árabes e judeus ou entre palestinos e israelenses geraram são conflitos de ordem regional, circunscritos ao Oriente Médio, que envolvem aquilo que em relações internacionais a gente chama de atores regionais, num contexto profundamente regional. Se a gente quiser ampliar esse contexto demais, a gente pode até chegar à Ásia Central, porque aí envolve países como o Afeganistão, por exemplo, que não é Oriente Médio, mas que tem relações muito diretas com questões que também existem dentro do Oriente Médio, né? Os conflitos que essa rivalidade gerou são conflitos regionais. E aí eu chamo a atenção, evidentemente, para a Primeira Guerra Israelo-Árabe, que acontece entre 1940, ela começa em 47, se esboroa por 48 e termina no final de 48 e início de 49, que também é chamada pelos israelenses de a Milchama Hayom Ha'atzmaut, né, a Guerra do Dia da Independência, ou a Guerra da Independência, e as outras guerras subsequentes, como a Guerra de Suez, né, uma campanha importante de 1956, depois a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Líbano e agora as atuais guerras que acontecem por ali, com destaque para a última guerra entre Israel e o Hezbollah em 2007. Então elas são guerras regionais, mas que geram debates internacionais importantíssimos. E apesar de serem guerras regionais, elas envolvem atores que têm intervenções no sistema internacional como um todo, como por exemplo a União Europeia e os Estados Unidos. Muito além da diferença cultural e de fatores políticos e econômicos, a tensão entre os estados é desde sua origem uma disputa geográfica. As Nações Unidas tentaram ali um sistema de partilha que se traduziu em 1947-48 por aquilo que a gente chama de a Resolução 181 das Nações Unidas, que em tese daria para os israelenses 64% da Palestina na direção do Mediterrâneo, terra fundamentalmente árida, mas uma terra também importante, litorânea de costas para a Europa, e para os palestinos 46% da Palestina, mas terras férteis e contíguas aos estados árabes vizinhos dos palestinos.
na aposta de que haveria ali um processo de integração mais fácil, na medida em que os palestinos são fundamentalmente árabes. Então o que acontece é que os palestinos, as elites palestinas de 47 recusam esses 46%, os israelenses aceitam os 64%, conseguem legalmente um Estado ratificado pelas Nações Unidas e os palestinos conseguem 750 mil refugiados. Hoje a luta dos palestinos é exatamente essa, um Estado a título pleno, baseado na Convenção de Montevidéu de 1933, que afirma que um Estado deve ter fronteiras definidas, então a Palestina busca fronteiras definidas, população estável, na verdade a Palestina busca a construção de uma estabilidade populacional com equilíbrio entre taxas de natalidade e mortalidade, e finalmente o terceiro item da Convenção de Montevidéu de 33, a capacidade de cumprir acordos internacionais. Esses são os 3 requisitos para que a Palestina de fato exista a título pleno como membro permanente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Já são somados inúmeros ataques, incontáveis vítimas e marcas que permanecerão para sempre na memória. Será que mesmo após tudo isso, ainda é possível alcançar a paz? E essa pergunta é irrespondível. Quer dizer, o que falta para que haja paz? Eu me lembro quando eu estive em Israel, em 2007, eu vi numa parede de uma rua em Israel uma pichação árabe, mas estava em espanhol. Era uma pichação de árabes que picharam esse muro em espanhol, dizendo assim: "No terás paz, jamás". Então, Hamas significa jamais em espanhol, mas Hamas também é o nome da organização que governa a faixa de Gaza. No terás paz, Hamas. Então, eu acho que a condição para a paz passa, primeiro, pela capacidade desses atores, tanto atores israelenses como atores palestinos, eu estou usando o termo atores porque estou falando de atores internacionais, sentarem para, de fato, pensarem a possibilidade da criação de uma solução de 2 estados. Uma solução de 2 estados só pode ocorrer se pragmaticamente ambos reconhecerem o direito de existência um do outro. E isso não acontece do lado palestino. Agora, cuidado com o que eu estou dizendo. Não acontece do lado palestino, especialmente no caso da faixa de Gaza. A nossa viagem histórica termina por aqui, mas você pode conferir mais sobre esse e outros temas em uva.br/tvuva. Esperamos por você. Até a próxima!